E se eu te contasse que, nas últimas semanas, um padrão muito estranho começou a aparecer? Pesquisadores independentes, astrônomos amadores, até jornalistas científicos começaram a notar a mesma coisa. A NASA está desviando, evitando e, em alguns momentos, simplesmente não respondendo perguntas sobre o 3I Atlas. E isso seria apenas mais uma teoria maluca se não fosse por um detalhe incômodo. O Atlas não age como nada que já tenhamos visto no espaço. Ele acelera quando não deveria. Muda de direção sem explicação. E seu brilho oscila de um jeito que deixa qualquer astrônomo coçando a cabeça. E aí entra um nome que deixou tudo mais tenso. Avi Loeb, de Harvard, o mesmo cientista que levantou a hipótese de que o Oumuamua poderia ser artificial, está agora sugerindo que o Atlas talvez também seja. Comportamento anômalo, hipóteses ousadas e uma agência espacial gigante silenciosa demais. Hoje, você vai entender por que tanta gente acredita que a NASA pode estar escondendo algo sobre o Atlas e quais informações estão realmente deixando a comunidade científica inquieta. Quando o Atlas entrou no Sistema Solar, ninguém imaginava que ele se tornaria um dos objetos mais enigmáticos já observados. Mas, conforme pesquisadores começaram a analisar seus dados, ficou claro que algo não se encaixava. A primeira coisa que chamou a atenção foi a trajetória. Diferente de outros visitantes interestelares, o Atlas apresentou pequenas mudanças ao longo de sua rota. Nada dramático, mas o suficiente para acender um alerta em quem acompanha esse tipo de objeto. Não parecia ser o tipo de desvio causado por jatos naturais de gás, nem por efeitos gravitacionais convencionais. Era como se houvesse ali algum fator adicional, algo que ainda não entendemos completamente. E isso foi apenas o começo. Logo depois vieram as análises de brilho. Em vez de um comportamento irregular típico de cometas, o Atlas mostrou oscilações quase rítmicas, como se estivesse pulsando luz. Em alguns momentos era tão estável que parecia refletir luminosidade de um jeito quase artificial. Em outros, variava de maneira que atrapalhava as previsões fotométricas. Astrônomos amadores que acompanham cada fragmento de informação foram os primeiros a notar que aquelas variações não combinavam com explicações simples. E quanto mais dados surgiam, mais perguntas apareciam. O núcleo também reforçou o mistério. As imagens de melhor resolução revelaram um núcleo estranhamente limpo, compacto e, em certos ângulos, brilhante demais para o que se espera de um objeto desgastado e fragmentado pelo tempo. Isso fez alguns especialistas sugerirem que o Atlas pode ser formado por materiais extremamente antigos, vindos de regiões mais densas e violentas da galáxia. Mas também abriu espaço para interpretações mais ousadas, interpretações que muita gente prefere evitar justamente porque desafiam o convencional. E é nesse ponto que entra a parte mais polêmica de toda essa história: a postura da NASA. Não porque exista alguma prova de ocultação, e isso é importante deixar claro, mas porque o silêncio e a seletividade na divulgação de certos dados chamaram a atenção da comunidade. Enquanto diferentes observatórios internacionais publicavam análises detalhadas, comentários e simulações, a NASA se manteve mais discreta do que o normal. A sensação, para muitos, é que respostas diretas estavam sendo evitadas. E quando existe silêncio em torno de algo que já é estranho por natureza, a dúvida aparece. E essa dúvida se transformou numa pergunta que vem se espalhando por toda a internet. Será que a NASA sabe mais sobre o 3I Atlas do que está compartilhando? Ou estamos apenas diante de uma coincidência alimentada pelo comportamento incomum de um visitante interestelar? E aqui eu quero saber de você. Você acredita que a NASA está realmente omitindo informações? Ou tudo isso é só desconfiança criada pela própria estranheza do Atlas? Comenta aí, sua opinião pode completar essa discussão. E o mais interessante é que todas essas anomalias, a trajetória que não faz sentido, o brilho irregular, o núcleo incomum e o silêncio seletivo, abriram espaço para uma hipótese ainda mais ousada.
Uma hipótese que está sendo levada a sério por cientistas, inclusive um nome muito respeitado da Universidade de Harvard. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. A possibilidade de que o Atlas não seja apenas um cometa, mas um objeto criado, uma estrutura, talvez até uma sonda enviada por outra civilização. Quando um objeto apresenta comportamentos tão incomuns quanto os do Atlas, inevitavelmente surge um tipo específico de pergunta, aquela que muita gente prefere evitar, mas que cientistas mais ousados não têm medo de enfrentar. E entre esses cientistas está Avi Loeb, da Universidade de Harvard, um dos nomes mais influentes da astrofísica contemporânea quando o assunto envolve visitantes interestelares. Loeb ficou conhecido por sugerir que Oumuamua poderia não ser apenas um pedaço de rocha interestelar, mas algo construído. E agora, diante das anomalias do Atlas, ele voltou a levantar aquela mesma possibilidade desconfortável, a de que estamos observando um objeto de origem artificial. Loeb não afirma isso como verdade absoluta. Ele faz o que a ciência exige, analisa o que não se encaixa e tenta propor hipóteses que expliquem esses dados de forma coerente. Seu argumento é simples e direto. Quando um objeto se comporta de um jeito que desafia nossas expectativas, acelerando sem motivo claro, mudando de direção sem causa evidente, emitindo padrões de brilho que fogem da lógica, ele precisa ser tratado com seriedade, mesmo que a explicação possível seja extraordinária. E para Loeb, o Atlas preenche exatamente essa categoria. O que mais chamou a atenção dele foi o padrão de aceleração e as variações de brilho, que lembram algo rotacionando e refletindo luz de maneira controlada, como se houvesse superfícies rígidas, painéis, estruturas. Loeb não diz que o Atlas é uma nave viajando pelo espaço. O que ele propõe é que ele pode ser um artefato, um dispositivo, uma estrutura construída deliberadamente em algum ponto remoto da galáxia e enviada em algum momento que antecede a própria formação do nosso sistema solar. Isso significa que, se essa hipótese estiver correta, estamos diante de algo que atravessou eras, civilizações e estrelas inteiras para chegar até nós agora. A possibilidade do Atlas ser uma sonda mexe com muitas áreas ao mesmo tempo. Para alguns cientistas, se for realmente artificial, ele pode carregar informações, tecnologia ou até mecanismos que não temos capacidade de compreender ainda. Para outros, ele pode ser apenas um fragmento de algo muito maior, um resto, uma peça perdida de uma estrutura antiga. E existe também uma terceira linha de pensamento que enxerga o Atlas como parte de um processo natural de disseminação da vida pelo universo. Algo semelhante à panspermia, a ideia de que civilizações avançadas poderiam espalhar material biológico, códigos genéticos ou sinais fundamentais pelas estrelas, utilizando sondas automáticas que navegariam por milhões ou bilhões de anos. Nesse cenário, o Atlas não seria apenas um visitante, seria um mensageiro, um emissário, carregando algo que talvez nem saibamos interpretar. Um artefato que poderia ter cruzado a Via Láctea silenciosamente, sem destino fixo, apenas seguindo uma missão definida há muito tempo por seres que talvez nem existam mais. E essa é uma das partes mais impactantes da discussão. A possibilidade de que estamos olhando para algo que não apenas veio de outra civilização, mas que pertence a uma civilização extinta, permitindo que o Atlas funcione como um registro histórico que nem mesmo seus criadores poderiam imaginar que seria encontrado. E é justamente esse tipo de pergunta que torna o Atlas tão fascinante, porque, no fim das contas, mesmo as interpretações mais conservadoras admitem que estamos diante de um objeto extremamente antigo, possivelmente formado antes do nosso Sol existir. E se algo tão antigo foi encontrado aqui, navegando no nosso quintal estelar, a pergunta inevitável é: por quê? E por que agora? Isso tudo nos leva a uma reflexão profunda. Se um objeto realmente artificial fosse detectado, se o Atlas, por mais discreto que pareça, se revelar como algo criado, isso não seria apenas uma descoberta científica, seria um choque cultural, social, filosófico. Mudaria a narrativa da humanidade de um modo que nenhuma tecnologia e nenhum avanço até agora conseguiu fazer. E é exatamente essa discussão que nos leva ao próximo bloco.
Porque se amanhã surgisse uma confirmação oficial, seja da NASA, da ESA, da China ou de qualquer agência, de que o Atlas é artificial, que ele não é natural e que sua origem aponta para outra civilização, o que aconteceria com a Terra? Como nossa sociedade reagiria? O que mudaria no nosso dia a dia, nas nossas crenças, no modo como enxergamos o universo? Se amanhã algum órgão científico de peso confirmasse que o Atlas é realmente um objeto artificial criado por outra civilização, o mundo mudaria antes mesmo de amanhecer. Não seriam apenas os astrônomos que entrariam em choque, seria toda a humanidade, porque pela primeira vez deixaríamos de debater teorias, especulações e suposições e passaríamos a lidar com um fato concreto: não estamos sozinhos. A primeira reação provavelmente seria um misto de euforia e inquietação. Milhões de pessoas correriam para as redes sociais buscando respostas que ninguém teria naquele momento. A pergunta de onde ele veio seria tão poderosa quanto o que ele quer, e cada pequeno detalhe divulgado geraria debates globais em tempo real. Mas, ao mesmo tempo, governos e instituições entrariam em modo de contenção, tentando controlar o fluxo de informações para evitar pânico, interpretações exageradas e reações impulsivas. E aqui está o ponto: a simples confirmação de que existe um artefato alienígena chegando até nós não significa que estamos em perigo. Mas o medo do desconhecido mexe com a nossa mente de um jeito muito profundo. Países tentariam entender se o Atlas representa risco, oportunidade ou nada disso. As grandes potências disputariam influência sobre quem teria acesso aos dados, aos materiais, a possíveis fragmentos ou sinais que pudessem ser extraídos dele. A cooperação internacional seria colocada à prova de uma forma que nunca vimos antes. Ao mesmo tempo em que governos tentariam agir discretamente, a população exigiria transparência total. Nas universidades, seria como se um novo renascimento tivesse começado. Cientistas, filósofos, engenheiros, biólogos, linguistas, todos tentariam interpretar o Atlas, cada um em sua área, buscando pistas que pudessem nos aproximar da intenção por trás da existência desse objeto. E se ficasse claro que o Atlas foi construído como uma sonda automática, isso mudaria tudo o que pensamos sobre tecnologia, inteligência e futuro. Porque se uma civilização conseguiu enviar um artefato que sobreviveu por bilhões de anos vagando pelo espaço, isso significa que suas capacidades ultrapassam tudo o que já sonhamos em alcançar. As religiões, por sua vez, teriam de reinterpretar esse novo capítulo da realidade. Algumas veriam a descoberta como confirmação de antigas crenças, outras encarariam como um desafio às suas narrativas. Debates filosóficos e espirituais se tornariam tão intensos quanto os debates científicos, porque a ideia de que não somos únicos transforma a forma como pensamos sobre propósito, origem e destino. O impacto social seria gigantesco. Crianças cresceriam com a certeza de que existe ou existiu outra inteligência além da humana. Isso mudaria as expectativas de futuro, a forma como encaramos nossa própria história e até a maneira como planejamos nossas missões espaciais. Deixaríamos de perguntar por que explorar o universo e passaríamos a perguntar o que mais existe lá fora e quem mais deixou marcas para serem encontradas. E talvez essa seja a parte mais profunda de tudo: perceber que o Atlas, se for realmente artificial, pode ser apenas um entre muitos. Uma peça perdida que revela a existência de algo maior, muito além da nossa visão atual. E essa possibilidade é justamente o que mais assusta governos, cientistas e a própria população, porque obriga a humanidade a encarar sua pequenez, sua fragilidade e, ao mesmo tempo, sua responsabilidade diante de uma revelação tão grande. Mas junto do medo surgiria uma oportunidade única, a chance de redefinir quem somos como espécie, de repensar conflitos, prioridades e objetivos. A chance de entender que, diante de um universo tão vasto e cheio de mistérios, talvez a humanidade precise se unir não por obrigação, mas por necessidade. E agora eu quero saber de você. Como você acha que o mundo reagiria se amanhã confirmássemos que o Atlas é realmente alienígena? Seria choque? Avanço? Confusão? Evolução? Deixe a sua opinião aí nos comentários, essa discussão é fundamental. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar sua teoria e se inscrever no canal. Temos vídeos novos todos os dias de segunda a sexta, sempre explorando os mistérios mais intrigantes do universo. Nos vemos no próximo.